O nosso planeta, um ponto azul pálido no vasto teatro cósmico, é o palco de uma peça em constante evolução. Aqui, as leis da física e da química dão origem a espetáculos de uma beleza e complexidade inimagináveis. A natureza, com a sua paciência infinita e o seu poder imensurável, é a maior artista do universo, pintando paisagens com o passar dos milênios e esculpindo a vida nas suas mais variadas formas. Cada nascer do sol, cada gota de chuva, cada folha que cai, é um testemunho silencioso da sua obra-prima contínua, um espetáculo que se desenrola quer estejamos a assistir ou não. É um mundo de maravilhas familiares, mas também de segredos profundos. Contudo, por vezes, esta grande artista desvia-se do seu repertório habitual. Ela cria momentos tão raros, tão fugazes e tão extraordinários que parecem pertencer a outro mundo, desafiando a nossa percepção do que é possível. São fenômenos que nascem da confluência perfeita e improvável de condições. Eventos que ocorrem talvez uma vez numa vida, ou uma vez num século. Estes são os momentos em que a Terra nos recorda que, apesar de todo o nosso conhecimento e exploração, ainda há mistérios profundos escondidos nas suas dobras, esperando para serem revelados em exibições de poder e beleza que nos deixam humildes e maravilhados. Hoje, embarcamos numa jornada para testemunhar estes espetáculos impossíveis. Vamos explorar os fenômenos mais exóticos e raros que o nosso planeta tem para oferecer, eventos que parecem saídos das páginas da ficção científica ou de mitos antigos. Iremos ao coração de vulcões em fúria, onde o céu se ilumina com relâmpagos, e dançaremos com demônios de fogo em florestas ardentes. Seremos testemunhas de como a Terra, na sua criatividade ilimitada, pode gerar visões que desafiam a nossa compreensão e nos forçam a questionar os limites da realidade natural. Preparem-se para se aventurar no desconhecido, para ver o mundo através de uma nova lente. Esta não é apenas uma exploração de curiosidades geológicas ou meteorológicas. É uma celebração da capacidade infinita da natureza para a surpresa e o espanto. Junte-se a nós enquanto desvendamos os mistérios mais bem guardados da Terra, os seus eventos mais raros e espetaculares. A cortina está a subir para um espetáculo que poucos tiveram o privilégio de ver. Um vislumbre dos momentos em que a natureza revela a sua magia mais pura e selvagem. Nas profundezas da crosta terrestre, uma pressão colossal acumula-se. A Terra liberta um poder primordial numa erupção vulcânica. Uma coluna de cinza é projetada quilômetros para a atmosfera. Em circunstâncias raras, este inferno combina-se com outro poder da natureza. Uma tempestade suja. A tensão liberta-se em flashes ofuscantes de luz. Raios vulcânicos, nascidos do fogo e do gelo. Uma cena surreal que desafia a crença. É a união de dois dos fenômenos mais poderosos do planeta. Momentos de uma beleza terrível. Florestas podem se transformar em infernos. Um incêndio florestal consome tudo. A natureza pode conjurar uma forma de fogo ainda mais aterrorizante. Um redemoinho de fogo. Este demônio de fogo requer calor intenso e ventos turbulentos. O vórtice suga as chamas, criando uma coluna giratória de fogo. O resultado é uma torre de chamas aterrorizante. Suas temperaturas podem incinerar árvores e derreter aço. Ele arranca árvores e joga brasas, iniciando novos incêndios. Um verdadeiro monstro nascido do calor e do vento. É um lembrete assustador do poder bruto da natureza. Onde o vento encontra a montanha, uma dança invisível se desenrola. É neste encontro que nasce um espetáculo da natureza. As nuvens lenticulares, com suas formas elípticas e empilhadas, parecem ter sido esculpidas. O ar flui através delas, condensando e evaporando, num fluxo perpétuo. Não é de surpreender que pareçam discos voadores naturais, confundindo observadores. Testemunho da interação entre a Terra e a atmosfera. Um lembrete das forças que moldam o mundo. No coração do Vale da Morte fica o Racetrack Playa, um leito de lago seco.
Espalhadas por esta paisagem há rochas, algumas pesando centenas de quilos. Atrás deles, um mistério. Eles se movem deixando longos rastros. Somente recentemente a ciência começou a desvendar esse segredo. A chuva forma um lago raso que congela durante as noites frias do deserto. Um vento leve empurra vastas e finas camadas de gelo. As rochas deslizam graciosamente pela lama macia, esculpindo suas trilhas enigmáticas. Uma delicada conspiração de gelo, água, vento e sol. Lagos como Nyos e Kivu escondem um perigo silencioso. Águas profundas e estratificadas ficam acima das câmaras de magma, liberando CO2. Esse gás se acumula, criando uma bomba relógio. O gatilho? Deslizamentos de terra, erupções ou terremotos. Como quando se abre champanhe, o CO2 entra em erupção. Uma nuvem mortal envolve o solo, deslocando o oxigênio. Em 1986, o Lago Nyos liberou uma nuvem, sufocando mais de 1.700 pessoas. Hoje tubos desgaseificam esses lagos, liberando gás com segurança. Esses lagos assassinos nos lembram que os perigos mais profundos da natureza muitas vezes estão ocultos. Aqui, no coração árido do deserto da Namíbia, estende-se uma paisagem que desafia a nossa compreensão, um vasto mosaico de terra pontilhado por padrões quase perfeitos. São os chamados círculos de fadas, manchas circulares de solo nu, cercadas por um anel de vegetação luxuriante. Vistos de cima, eles formam uma tapeçaria misteriosa, como se uma mão invisível tivesse cuidadosamente desenhado cada um deles. Por séculos, lendas locais atribuíram essas formações a pegadas de deuses, ou a lugares onde dragões cuspiram fogo venenoso. A ciência, por sua vez, busca respostas em explicações mais terrenas, mas o mistério permanece, gravado na pele do deserto. A escala deste fenômeno é simplesmente monumental. Milhões destes círculos estendem-se por mais de 2.000 quilômetros ao longo da costa africana, desde Angola até a África do Sul. Cada círculo, com um diâmetro que pode variar de 2 a 15 metros, é uma entidade em si, um microcosmo de luta e sobrevivência. A precisão geométrica é desconcertante. Eles raramente se sobrepõem, mantendo uma distância notavelmente uniforme entre si. Esta organização meticulosa sugere uma força reguladora, um princípio oculto que dita a sua disposição, transformando uma paisagem aparentemente caótica num padrão de ordem surpreendente. Uma das teorias mais proeminentes aponta para a atividade subterrânea de uma espécie específica de térmitas da areia. Segundo esta hipótese, estes engenheiros incansáveis constroem as suas colônias sob o solo, consumindo as raízes das plantas no centro e criando, assim, o círculo nu. A umidade que se acumula neste solo desprovido de vegetação escoa para as bordas, permitindo que a grama circundante floresça. Seria, portanto, um exemplo extraordinário de engenharia de ecossistemas, onde pequenos seres transformam a paisagem em grande escala para garantir a sua própria sobrevivência e o acesso à água. No entanto, outra corrente de pensamento científico propõe uma explicação diferente, baseada na competição por recursos hídricos. Neste cenário, as plantas mais fortes monopolizam a água ao seu redor, criando uma zona morta onde outras não conseguem germinar. Este processo de auto-organização, impulsionado pela escassez extrema, levaria à formação natural destes padrões circulares. Talvez a verdade resida numa combinação de ambas as teorias, ou em algo que ainda não compreendemos. Os círculos de fadas continuam a ser um dos enigmas mais cativantes da natureza, um lembrete de que a Terra ainda guarda segredos profundos. Uma vez por ano, numa pequena ilha remota no Oceano Índico, a vida afirma-se de uma forma espetacular e avassaladora. Esta é a Ilha Christmas, lar de uma população de milhões de caranguejos vermelhos. Durante a maior parte do ano, eles vivem uma existência solitária nas profundezas úmidas da floresta tropical. Mas, com a chegada das primeiras chuvas da estação úmida,
um instinto antigo e irresistível é despertado. Um relógio biológico, sincronizado com os ciclos da lua e das marés, comanda um dos maiores espetáculos de migração do nosso planeta, uma jornada imperativa para a continuação da espécie. O movimento começa discretamente, um caranguejo aqui, outro ali, emergindo dos seus abrigos. Mas em pouco tempo, a floresta ganha vida com uma maré escarlate. Milhões de corpos vermelhos cobrem o solo, as estradas e até as paredes das casas, movendo-se com uma determinação inabalável em direção ao mar. É uma procissão de uma escala quase inimaginável, um rio de vida que flui através da paisagem, superando todos os obstáculos no seu caminho. Os machos lideram a marcha, enfrentando um percurso árduo e perigoso, que pode durar vários dias, impulsionados pela necessidade primordial de se reproduzirem. Ao chegarem à costa, os machos escavam tocas na areia, preparando-se para a chegada das fêmeas. O acasalamento ocorre, e depois os machos iniciam a sua longa viagem de regresso à floresta. As fêmeas permanecem, aguardando o momento perfeito. Sincronizadas com a maré alta do último quarto da lua, elas aproximam-se da beira da água, libertando os seus ovos no oceano num momento de vulnerabilidade e esperança. Cada fêmea pode libertar até 100.000 ovos, e a sua libertação coletiva transforma as águas costeiras numa sopa escura e pulsante de vida futura, um testemunho da prodigalidade da natureza. Assim que os ovos eclodem, as larvas iniciam uma perigosa jornada no oceano, enfrentando inúmeros predadores. Após cerca de um mês, os que sobrevivem transformam-se em pequenos caranguejos, com apenas alguns milímetros de diâmetro, e regressam à Terra. Uma nova maré vermelha, desta vez em miniatura, emerge do mar para iniciar a sua própria jornada em direção à segurança da floresta. Este ciclo de vida, de uma complexidade e precisão espantosas, demonstra a força implacável do instinto e a extraordinária capacidade da vida para perseverar, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Aqui, no deserto do Atacama, no Chile, estende-se um dos ambientes mais inóspitos da Terra. É o deserto não polar mais seco do mundo, um lugar onde a chuva é um evento tão raro que algumas estações meteorológicas nunca registraram uma única gota. A paisagem é frequentemente comparada à de Marte, um vasto e silencioso domínio de areia, sal e rocha, onde a vida parece ter perdido a sua batalha contra a aridez implacável. Por séculos, este cenário permaneceu imutável, um testemunho do poder da natureza em sua forma mais austera. A vida aqui é microscópica, escondida, esperando por um milagre que raramente chega, uma promessa sussurrada no vento seco. Contudo, sob esta superfície aparentemente estéril, jaz um segredo adormecido. Um vasto banco de sementes, bulbos e rizomas aguarda pacientemente, em estado de dormência profunda, por uma condição específica e quase mítica, a chegada da água. Estas formas de vida resilientes desenvolveram estratégias de sobrevivência incríveis, capazes de esperar por anos, até mesmo décadas, pelo sinal que despertará o seu potencial oculto. É um ato de fé da natureza, uma aposta contra todas as probabilidades, uma prova de que, mesmo nos lugares mais desolados, a promessa de vida persiste, teimosa e determinada, escondida sob o manto de poeira e silêncio. E então, acontece. Em anos de padrões climáticos anormais, como os influenciados pelo El Niño, as chuvas que normalmente se limitam a outras regiões desviam-se do seu curso e caem sobre o Atacama. O que para outros lugares seria uma chuva modesta, aqui é um dilúvio transformador. A terra seca e gretada bebe avidamente cada gota preciosa, e o sinal é enviado. O deserto que parecia morto começa a despertar. É o fenômeno conhecido como desierto florido, um dos espetáculos mais raros e comoventes do nosso planeta. Um evento que desafia a nossa percepção do que é possível neste ambiente extremo. Em questão de semanas, a paisagem monocromática explode numa paleta de cores vibrantes. Mais de 200 espécies de flores,
muitas delas endêmicas, que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo, e rompem do solo. Malvas do campo pintam as encostas de rosa e roxo, suspiros amarelos criam tapetes dourados, e garras de leão adicionam toques de um vermelho intenso. Insetos, pássaros e lagartos, atraídos por esta abundância súbita, emergem para participar neste banquete efêmero da vida. O deserto, por um breve e glorioso momento, transforma-se num jardim, um lembrete poderoso da incrível tenacidade da vida. Nas montanhas varridas pelo vento do Baluchistão, Paquistão, a natureza esculpiu uma floresta bizarra. Aqui, os imbros desafiam o crescimento convencional. Conhecidas localmente como árvores cobra, seus troncos se enrolam como pitons petrificadas. Este fenômeno é uma crônica de sobrevivência em um ambiente hostil. Ventos fortes esculpem as árvores. Muitas são antigas. Estima-se que tenham mais de 3.000 anos. Para os moradores locais, essas árvores são guardiãs sagradas, representando a resiliência e a beleza nascidas da adversidade. Desde os relâmpagos sobre vulcões até aos desertos em flor, viajamos por espetáculos inspiradores. Cada fenômeno é um capítulo da Terra, contada em fogo, água, terra e vida. A natureza é artista, engenheira e, por vezes, uma força violenta. Estes eventos lembram-nos que, mesmo na era da tecnologia, o mundo guarda mistérios profundos. A beleza reside no seu esplendor visual e na sua raridade. São momentos de perfeição ou caos que quebram a monotonia. Eles desafiam as nossas explicações e convidam-nos a olhar para o mundo com admiração e humildade. Somos uma pequena parte de sistemas complexos. Observar estes mistérios é uma responsabilidade. Estão sob ameaça devido à atividade humana. Proteger estes eventos raros é proteger a alma do planeta. A natureza é a maior contadora de histórias. Temos a sorte de testemunhar os seus capítulos. Cabe a nós preservar a sua grandiosidade.